Prontinho, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para você que, a partir desse momento, está iniciando seus estudos junto comigo de movimento vertical no vácuo, incluindo aí a queda livre e o lançamento vertical, tá? Muito bem. Um breve sumáriozinho do que a gente vai ver aqui para ficar guardado esse material para você, que eu vou mandar em PDF para aqueles que estão inscritos aí para esse curso, tá? Então, a gente, depois de uma breve introdução, a gente vai falar das funções horárias, vamos falar da queda livre e do movimento vertical, lançamento vertical. Lembrando a vocês que tem um pouquinho de diferença entre a queda livre e o lançamento vertical. Queda livre, o corpo é abandonado de uma determinada altura com velocidade igual a zero, tá? Em um dado referencial. E o lançamento vertical, não, ele é lançado. Então, ele sai com uma velocidade inicial diferente de zero. Então, seriam essas as principais diferenças entre o que a gente chama de queda livre e o lançamento vertical, tá? Eu gosto muito de, quando eu vou falar desse assunto, usar essa expressão aqui, olha só, orbitar é cair uma queda que nunca para de cair, né? Então, a gente costuma ver essas imagens assim, às vezes na TV, da nossa querida Estação Espacial Internacional, que orbita o nosso planeta aproximadamente aí a 340, 350 quilômetros de altura da nossa superfície terrestre, e o pessoal, quando vê essas imagens, diz que a Estação Espacial Internacional está flutuando, né? Eu, quando vejo as imagens dos nossos astronautas no interior dessa estação, dizem que os astronautas estão flutuando, entre aspas. Na verdade, eles não estão flutuando. E nem a Estação Espacial Internacional está flutuando. Na verdade, eles estão caindo. Uma queda que acompanha a curvatura do nosso planeta. Isso acontece por quê? Por que eu digo que eles estão caindo? Porque tem uma força que aponta para o centro da Terra, né, puxando eles para a superfície da Terra. Então, essa força, né, entre aspas, puxando, atrai os corpos, né, no caso a Estação Espacial Internacional, e os astronautas que estão no interior delas, eles estão sob a ação dessa força. Então, essa força atrai a Estação Espacial Internacional, tudo que está dentro dela e os astronautas que ali estão, né, atrai em direção à Terra. E eles só não caem verticalmente porque eles têm uma velocidade tangencial à órbita que eles estão fazendo. Então, isso faz com que eles orbitem. Então, assim, orbitar é cair, uma queda que acompanha a curvatura do nosso planeta, é cair, uma queda que nunca para de cair. Então, gosto muito sempre de trazer à memória das pessoas, né, essa imagem aqui, para vocês saberem que não é flutuar, é estar imponderável, né, é estar caindo, uma queda que nunca para de cair. Tá joia? Seguindo adiante, então, pessoal, foi o grande físico, né, matemático e astrônomo italiano Galileu Galilei, quem na segunda metade aí do século XVI para o início da primeira metade do século XVII, ele deu uma grande contribuição para o estudo do movimento de queda livre dos corpos. Foi ele quem demonstrou, por meio da observação e da experimentação, que corpos de massa diferente, quando abandonados da mesma altura, eles atingem o solo no mesmo intervalo de tempo e com a mesma velocidade, tá? Isso acontece por quê? Porque os corpos que estão próximos à superfície da Terra, e aí eu vou dizer para vocês aqui, é óbvio que é desprezando a força de resistência do ar, tá joia? Desprezando a força de resistência do ar, quando você pega corpos de massa diferente e os abandona da mesma altura, eles vão chegar juntos ao solo e com a mesma velocidade. Isso vai acontecer por quê? Porque a aceleração que eles estão sujeitos, que é a aceleração do campo gravitacional terrestre, G, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração não depende de suas respectivas massas. Quando a gente estuda a lei da gravitação universal, a gente percebe, a gente chega à conclusão de que essa aceleração gravitacional a que todos os corpos próximos à superfície da Terra estão sujeitos, ela depende apenas da massa do nosso planeta, tá? E da distância que a gente tem
que esses corpos têm para o centro de massa ou centro de gravidade do nosso planeta, tá? Às vezes a gente usa centro de massa e centro de gravidade como sendo duas expressões sinônimas, elas têm significados diferentes, mas para a gente aqui, nesse momento, centro de massa, centro de gravidade, o mesmo significado, tá? Então, corpos, quando abandonados próximos à superfície da Terra, caem com a mesma aceleração, e essa aceleração é a aceleração da gravidade, tá? E essa aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Por isso que Galileu Galilei, por meio da experimentação, por meio da observação, ele chegou à conclusão que corpos de massas diferentes caem de uma mesma altura em intervalos de tempos e velocidades iguais. Por que que isso acontece? Porque a aceleração de queda deles é comum a todos os corpos, tá? A aceleração de queda é igual a g, e g é aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse valor é aproximado, e esse valor, na prática, ele não é constante, tá? Na prática, ele não é constante. Mas para esses movimentos que nós estudamos próximos à superfície da Terra, que é quando a gente diz que a altura dos corpos próximo à superfície da Terra é desprezível quando comparamos com o raio médio do nosso planeta, então a gente diz que G é aproximadamente constante, e é constante com boa aproximação mesmo, porque o raio de curvatura do nosso planeta tem, em média, 6.400 quilômetros. Você faz ideia do que são 6.400 quilômetros? É quase que 3 vezes aí, né? É quase que 3 vezes, ou mais do que 3 vezes, né? Vamos dizer assim, 3 vezes, em torno de 3 vezes, a distância de Brasília aqui até a cidade de Sobral, no Ceará, que é mais de 2.000 quilômetros de distância daqui. Então, veja que os lançamentos que nós estudamos e os movimentos de corpos próximos à superfície da Terra que nós estudamos, eles estão aí a 3 metros, 10 metros de altura, 150 metros de altura. O que é isso perto de 6.400 quilômetros, né? É um nada. Então, é por isso que a gente, por essa razão, pelo fato dos lançamentos serem considerados próximos à superfície da Terra, com altura desprezível quando comparadas com o raio de curvatura da Terra, então, com boa aproximação, nós dizemos, então, que G é aproximadamente constante. Ok. Eu vou colocar aqui para vocês, eu sou muito chato com relação a essas coisas, né? Quando a gente vai calcular o valor de G, usando a lei da gravitação universal, o módulo de G, ele é Gzão, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado, tá? Dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá vendo só? Esse Gzão que está aqui, ele é a constante da gravitação universal. Isso só a nível de curiosidade para esse assunto que a gente está estudando, isso é irrelevante, tá? Mas eu só quero demonstrar para vocês que esse G é o mesmo para qualquer corpo e não depende da massa, tá? Galileu Galilei, quando estudou, ele não sabia dessa relação aqui, não. Ele obteve os resultados dele experimentalmente, tá joia? Experimentalmente, até porque isso só é verdade, tudo isso que ele disse aqui, ó, só é verdade, né, se você desprezar a força de resistência do ar, tá bom? Isso aqui só é verdade se você desprezar aí a força de resistência do ar. E é lógico que ele não tinha aparato experimental, né, para fazer um experimento
isolando os corpos da força de resistência do ar. Mas ele fez isso com boa aproximação, né, com velocidades pequenas, tá? E aí ele conseguiu, então, chegar a essa conclusão, tá? Ele não tinha essa relação matemática aqui, isso foi descoberto depois de algum tempo, pelo físico aí chamado Isaac Newton, tá? Então, essa constante da gravitação universal é uma constante que ela tem aproximadamente o valor de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newtons vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Ninguém precisa decorar e nem se assustar com isso, mas a gente percebe só que, olha só, a aceleração da gravidade, ela depende da massa da Terra, tá vendo que não depende da massa de outros corpos, né? E a massa da Terra tem o mesmo valor para qualquer corpo, tá? E depende do raio da Terra. Esse raio da Terra aqui, meus amiguinhos, ele tem aproximadamente, eu vou colocar aqui para vocês, 6.400 quilômetros. Aí é onde a gente diz que próximo à superfície da Terra, alturas pequenas, quando comparadas a esse raio, faz com que esse G seja aproximadamente constante, tá ok? Então, são nessas condições que a gente vai estudar aí o movimento que a gente chama de queda livre e os lançamentos verticais, tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Grande contribuição, esse camaradinha bonitinho que está aí, nosso amiguinho Galileu Galilei, o mensageiro das estrelas, deu para nossa compreensão do movimento de queda dos corpos, tá? E aí depois, mais lá na frente, nosso amiguinho Isaac Newton deu uma contribuição muito maior ainda por meio da lei da gravitação universal, tá joia? Vamos seguir adiante então, olha só. Funções horárias e equações. Eu já vou adiantando para vocês aqui que esse movimento de queda livre e o lançamento vertical, como ele ocorre em um ambiente onde a aceleração é constante, então esse movimento ele pode ser considerado um movimento uniformemente variado, tá? Então é lógico que aí as equações e funções horárias que nós vamos utilizar são as equações e funções horárias do movimento uniformemente variado, tá? Voltando no slide anterior, lembre-se que, olha só, a aceleração, ela é constante e aproximadamente igual a 10 metros por segundo. Quando você tem um movimento onde a aceleração é constante, esse movimento ele é classificado como um movimento uniformemente variado, que é aquele cuja velocidade, módulo da velocidade, varia a taxa constante, né? Em intervalos de tempos iguais, a velocidade muda, né? De valores iguais, ou seja, intervalos de tempos iguais, a variação da velocidade é a mesma, tá? Então, por exemplo, quando eu digo que um corpo cai próximo à superfície com uma aceleração igual a g, e que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, eu estou querendo dizer que a cada segundo de queda, a velocidade do corpo aumenta 10 metros por segundo. Olha que interessante, e aí, calma lá, não é tão importante você decorar essas fórmulas, quanto é importante você entender o que é uma aceleração. Então, a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado significa dizer que a cada segundo de movimento, o corpo aumenta ou diminui a sua velocidade 10 metros por segundo. Aumenta 10 metros por segundo a cada segundo ou diminui 10 metros por segundo a cada segundo. Se aumenta ou diminui, depende do sentido do movimento. Então, se você abandonar o corpo de uma determinada altura, aí sua velocidade vai aumentar 10 metros por segundo a cada segundo. Se você lançar ele verticalmente para cima, então aí sua velocidade vai diminuindo 10 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Simples assim, tá? Isso é muito importante você entender, porque é o que vai possibilitar a resolução de uma questão de maneira bem simples, às vezes sem ter que apelar para essas funções horárias ou para essas duas equações que nós temos aí logo abaixo, tá? A de Torricelli e a da velocidade escalar média.
Eu não estou demonstrando essas expressões, existe uma maneira da gente demonstrar. Eu costumo fazer isso na aula de movimento uniformemente variado, e é possível que eu tenha feito isso na aula que eu anteriormente dei para vocês, tá? Então, o que acontece aqui? A primeira função que nós temos aqui, ela é chamada de horária porque ela depende do tempo. Essa função aqui é aquela famosa função horária do espaço. Eu só troquei o S pelo H, H de altura, tá? Então, a altura como função do tempo é igual à altura inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa é a função horária da altura. A segunda é a função horária da velocidade. A terceira é a equação de Torricelli, famosíssima, né, que o pessoal adora utilizar a equação de Torricelli, porque ela é independente do tempo, tá? Ao contrário das funções horárias que são dependentes do tempo. E eu ainda tenho essa expressão aqui que é importantíssima, tá? Que eu digo muito para os meus alunos, normalmente eles focam bastante nas funções horárias, né? Na função horária do espaço e na função horária da velocidade, e se esquecem dessa daqui. E eu gosto de dizer que essa daqui é importantíssima. Aí eu puxo as minhas setinhas, que eu adoro puxar setinhas, né? Então, eu vou puxar a setinha para dizer para você que isso aqui é importante. E aí, eu vou fazer, olha só, que bonitinho, tá? Importante, porque às vezes ela ajuda você a fazer contas bem mais rápido e de maneira bem mais fácil do que utilizando funções horárias aqui. Às vezes, dependendo da questão, se você se lembrar da função, da expressão da velocidade escalar média, você vai resolver a questão com uma única conta. Se você não se lembrar dela, provavelmente você vai ter que utilizar 2 etapas de cálculo, usando 2 dessas outras 3 equações aí, ou às vezes até as 3, para poder chegar ao resultado que o problema pede. Então, não se esqueçam da expressão da velocidade escalar média do movimento uniformemente variado, tá? Queria que vocês observassem aqui que eu coloquei aqui mais ou menos, tá? Isso vai depender do sinal de G. E o sinal de G vai depender de como que você orienta a trajetória, tá? De como que você define o teu referencial. E aí tenho bastante cuidado com isso, porque às vezes os alunos dizem assim, professor, G sempre é negativo, certo? Eu digo para ele, não, errado. G pode ser negativo ou pode ser positivo. Isso vai depender do quê? Da orientação que você der para a trajetória, tá? Eu digo assim, o referencial, normalmente, é uma escolha de quem está resolvendo a questão, tá? Então, se você disser que para cima é positivo, aí a gravidade sempre aponta para baixo. Se você orientar seu sistema como sendo positivo para cima, aí a gravidade vai ser negativa. E aí eu queria que você olhasse aqui para a figura do lado direito. Olhe que o sentido positivo está orientado para cima, tá vendo? Ó? O sentido positivo está orientado para cima, mas a gravidade está apontando para baixo. Então, a gravidade, nesse caso, tem um sinal negativo. E aqui embaixo dessa figura, ó, está dizendo aqui, olha só, alfa de aceleração. Está vendo que ele está dizendo que é negativa? Alfa é negativo porque você disse que o sentido positivo é para cima. Então, nas 2 situações aqui, você tem, olha só, alfa negativo, aceleração negativa. Na verdade, aqui esse alfa é o G, tá? Então, vai ser menos G quando você colocar nas funções horárias ou nas equações, então vai ser menos G, tá? Repare que nesse primeiro desenho que eu tenho aqui, eu tenho um lançamento vertical para cima, tá vendo? Olha só. Então, aqui você tem um movimento de subida, olha aqui embaixo, ó. E aqui do outro lado você tem um movimento de descida. Nos 2 movimentos, o referencial é positivo para cima. Nesse caso aqui, o primeiro que eu estou mostrando para vocês na tela, a velocidade está no sentido positivo, tá vendo só? Então, aqui, a velocidade
ela é positiva. Mas no segundo desenho, o vetor velocidade tem sentido contrário. Então, nesse caso, a velocidade é negativa. Professor, isso é muito importante? É sim. Eu vou te falar por que é importante. Porque na hora de você fazer aqui, de você descrever esses movimentos aqui por meio de funções e equações, você precisa orientar o teu sistema. Você precisa orientar o teu sistema. Então, o sinal de G e o sinal da velocidade vai depender de se para cima é positivo ou se para cima é negativo. Professor, mas isso está muito confuso. É porque, às vezes, é mais interessante você dizer que é negativo. Perdão. É melhor você dizer que é positivo para baixo. No movimento de queda livre, por exemplo. No lançamento vertical para cima, tanto faz. Por que tanto faz? Porque tudo que sobe, desce. E quando ele subir e descer, o sinal da gravidade não vai mudar. O sinal da gravidade continua para baixo. Só que o sinal da velocidade muda. Então, observe que no primeiro caso que está aqui, a velocidade é positiva enquanto ele sobe, mas é negativa enquanto ele desce. Repare que enquanto ele sobe, sua velocidade diminui até chegar a zero. Quando a velocidade diminui com o tempo, o módulo da velocidade diminui com o tempo, a gente diz que o movimento é retardado. Estão lembrados disso? Estão lembrados disso lá atrás, quando a gente estudou movimento uniformemente variado? Vale para aqui também, tá vendo? Enquanto ele sobe, o movimento, ele é dito retardado. Agora, olha só o que acontece enquanto ele desce. Quando ele desce, a velocidade vai aumentando. Olha só que legal. Quando ele desce, a velocidade vai aumentando. Então, na descida, meus amiguinhos, o movimento, ele é dito acelerado. Professor, escreve, vou escrever, tá? Acelerado, tá? Tá em cima da minha marquinha bonitinha que eu fiz. Olha só, mas ficou legal minha marquinha com a maçãzinha caindo, né? E tem tudo a ver com a aula de hoje, essa maçãzinha caindo, tem tudo a ver. Olha só. Então, nesse caso aqui, o movimento, ele é acelerado. Então, enquanto ele sobe, é retardado, enquanto ele desce, ele é acelerado, tá? Vou puxar para cá assim, para eu botar o meu tracinho embaixo, que eu gosto sempre de botar uma coisinha assim, tá bom? Então, acho que está tranquilo isso para vocês aqui, tá bom? Uma coisa interessante, ó, enquanto ele sobe, a gente vai falar desses detalhes mais na frente um pouquinho, mas eu não vou deixar de citar agora, que enquanto ele sobe, sua velocidade diminui, 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 até chegar a zero. Quer dizer que no ponto mais alto da trajetória, essa velocidade é igual a zero. Aí ele para inverter o sentido do movimento. Aí ele passa a descer, tá vendo só? Outra coisa interessante, a velocidade com que ele é lançado verticalmente para cima é a velocidade quando ele chega, quando atinge o ponto de lançamento. Então, a velocidade de lançamento na subida é a velocidade com que ele chega depois de atingir a altura máxima ao atingir o solo depois, tá bom? Então, veja que nesse caso aqui, eu orientei meu sistema como sendo positivo para cima. Então, nesse caso, a gravidade vai ser negativa, tá? Agora, olha a figura do lado esquerdo, olha só. Eu estou abandonando o corpo, ó, de uma determinada altura, né? Na verdade, eu não estou abandonando, na verdade, eu estou lançando ele verticalmente para cima, ó. Lancei ele verticalmente para cima, e agora, nesse caso, eu estou dizendo pelo sistema de referência que eu adotei, que é positivo para baixo, nos dois casos, olha aí. Eu estou dizendo que é positivo para baixo. Então, nesse caso, a gravidade, como sempre aponta para baixo, você pode ver que tanto desse lado aqui como desse, a gravidade não mudou o sentido. Cuidado para você não mudar o sentido da gravidade. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá bem? Então, a gravidade tem sempre o mesmo sentido. E aí, é sempre apontando para o centro de massa do nosso planeta. Aí, olha que interessante. Nesse primeiro caso, eu tenho um movimento vertical
para cima. Então, olha, na subida, a velocidade é negativa. Olha aqui, na subida, a velocidade é negativa. Mas a aceleração aponta para baixo e ela é positiva. Olha aí que legal. No outro desenho mais à direita, que é esse daqui, agora não, olha só. Ele está caindo, olha só. Ele está caindo. Dá para ver pelos cabelos que a bola tem. Olha, os cabelos para cima indica que ele está caindo, tá? Então, ele está no sentido positivo. Então, olha só. Velocidade positiva, tá? E aceleração positiva. Nesse movimento aqui, ó, de descida, você tem um movimento acelerado. Ei, você. Aqui ele tem um movimento acelerado. Aqui ele tem um movimento retardado, porque ele vai diminuindo o módulo da velocidade. E o outro, ele vai aumentando o módulo da velocidade. Repare uma coisa, que o movimento vai ser retardado quando o sinal da velocidade e da aceleração for opostos, tá? Prestem bem atenção. Quem assistiu a aula de MUV vai lembrar disso. Sinais opostos. E desse lado aqui, olha só que legal. Sinais iguais. Aí o movimento é acelerado. Sinais iguais, movimento acelerado. Olha só, aqui do outro lado também, ó, eu vou passar aqui, eu vou apagar esse Gzinho que está lá, que eu já coloquei lá em cima. Eu vou apagar aqui, então, isso, para escrever a mesma coisa que eu escrevi do outro lado lá, para ficar tudo igualzinho, bonitinho, tá? Então, olha aqui, sinais diferentes, sinais opostos, sinais opostos entre velocidade e aceleração. Movimento retardado, ó, sinais opostos, movimento retardado. Agora, olha do outro lado aqui. Olha do outro lado aqui, ó. Sinais iguais, ambos negativos, tá? Sinais iguais. Professor, você fala demais. Por que já não passou para o próximo slide? Agora que você está no quarto, tem mais 6 ainda. Anda logo com isso. Eu tenho que explicar para você bonitinho, que é para você não errar isso na prova. Os alunos costumam dizer que quando a aceleração é negativa, o movimento é retardado. Preste atenção. A aceleração aqui é negativa e o movimento é acelerado. Então, nunca, jamais, você deve analisar apenas o sinal da aceleração para dizer se o movimento é acelerado ou retardado. Jamais faça isso. Sempre analise o sinal da aceleração com o sinal da velocidade. Sinais iguais, acelerado. Sinais opostos, retardado. Simples assim, ok? Vamos passar adiante, então. Bom, na queda livre, um corpo vai estar em queda livre quando ele está sob ação exclusiva do campo gravitacional terrestre. É lógico que aqui eu estou falando para vocês do caso de um corpo lançado ou abandonado próximo à superfície da Terra. Mas se você fizer isso no planeta Marte, onde existe uma atmosfera, mas ela é muito mais rarefeita do que a atmosfera da Terra, ou se você estiver na Lua, onde não tem atmosfera, se você estiver na Lua, o corpo que você abandonar de uma determinada altura vai estar sob influência do campo gravitacional lunar, tá? Se você estiver na superfície de Marte, o corpo que você abandonar ou lançar verticalmente vai estar sob a ação do campo gravitacional marciano, tá? Então, a gente diz que um corpo estará em queda livre quando ele estiver exclusivamente sob a ação da força peso, tá ok? Ou da força gravitacional. Então, olha só, ele estará livre da ação de qualquer outra força, tá? Então, aqui se despreza sempre, nós desprezamos sempre a força de resistência do ar, tá? Então, está exclusivamente sob a ação da força peso. Professor, me faz um favor, o senhor pode escrever isso aí para quando eu for estudar, que depois eu vou imprimir isso daí, tá bom? Queda livre, então,
força, peso. Vou colocar assim, ação exclusiva da força gravitacional. E aí, do lado, eu coloquei o desenho da Torre de Pisa, na Itália, né? Para lembrar, né, o que todo mundo fala, que foi por meio de um experimento que Galileu fez aí na Torre de Pisa, que ele chegou à conclusão que corpos de massas diferentes chegam ao mesmo tempo ao solo, tá? E eu acredito, provavelmente, que ele não fez essa experiência, tá? E não tem registro de que ele tenha feito essa experiência, mas, de qualquer forma, ele fez de outra maneira, tá? Mas, de qualquer forma, é para a gente lembrar, então, aqui a presença do nosso colega, do nosso famoso, né, físico chamado Galileu Galilei, o mensageiro das estrelas, ok? Jóia, vamos seguir adiante, então. Bom, vamos para as funções e para equações. O que é importante aqui nesse movimento de queda livre? Pessoal, olha só. Quando você abandona um corpo de uma determinada altura, se você souber que a altura é essa, o que vai ser interessante? A gravidade vai ser constante. Então, o que vai ser importante é você descobrir qual o tempo que ele leva para cair, ou não, e a velocidade com que ele chega ao solo. Todas essas duas coisas que a gente vai calcular, elas vêm de funções horárias, né? No caso, o tempo de queda vem da aplicação da função horária do espaço. E a velocidade final vem da aplicação da equação de Torricelli. Então, mais à esquerda aqui, ó, repare que eu estou pegando aqui a função horária do espaço para determinar o tempo de queda. Quando você sabe a altura, se isso aqui for conhecido, a gente vai ter, então, que sendo esse valor conhecido, eu posso calcular o tempo que ele leva para cair, tá? Então, você tem H igual a H inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo. Nesse caso aqui, olha como a gente orientou o sistema aqui para baixo, a gente orientou ele como sendo positivo para baixo. Olha a setinha aqui, orientou ele como sendo positivo para baixo. Então, nas equações e funções, a gravidade deve ser positiva, tá vendo só? Um corpo em queda livre, olha só, a velocidade inicial igual a zero, tá vendo? Olha só, velocidade inicial igual a zero. Professor, o sentido da setinha, professor, é do outro jeito, ó, velocidade inicial igual a zero. Então, ele começa com velocidade zero e chega aqui com uma determinada velocidade. E suponhamos que eu queira calcular essa velocidade que está aqui, tá? E quero calcular também o tempo de queda. Então, observe que a aceleração que esse corpo está sujeito é a aceleração g. E, de acordo com o sistema de referência que eu escolhi, nas minhas equações e funções, g vai ser positivo. G pode ser positivo, g pode ser negativo. Isso vai depender de como você vai orientar o teu sistema de referência. Professor, e por que eu coloquei positivo para baixo? O senhor pegou e inverteu o eixo. O senhor inverteu o eixo. O senhor disse aqui, nesse caso, que o zero está em cima e que o H está embaixo. Por que eu fiz isso? Porque todos nós gostamos de trabalhar com números positivos. E quando você inverte o sentido do eixo, tanto a velocidade quanto a aceleração, que é a da gravidade, elas vão ser positivas, né? O risco de trabalhar com uma gravidade negativa ou com qualquer outro número negativo que seja, é que a gente pode ali se perder nas contas. Então, é muito mais agradável trabalhar com números positivos. Então, por isso, a gente inverte aqui, tá bom? Por isso, a gente inverte aqui. Mas, se quiser colocar o sentido positivo para cima, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá joia? Muito bem. Então, olha,
Seguindo o sistema de referência que foi adotado, H inicial, V inicial, vezes o tempo. Ó, a altura inicial é igual a zero. Ó, repare que eu inverti o meu eixo vertical. Tá? É como se ele tivesse assim para cima, olha só, a canetinha está para cima, e aqui é o zero, e aqui é a altura. Eu peguei e inverti. Aí agora aqui passou a ser o zero, e aqui passou a ser a altura. Era positivo para cima, agora ficou positivo para baixo, tá bom? Então, por isso que o H inicial é igual a zero, porque o corpo é abandonado a partir daqui. A velocidade inicial é igual a zero porque a gente está em uma queda livre, tá? Queda livre da ação de forças que não seja apenas a força gravitacional, tá joia? Bom, e aí a gravidade é positiva. Ó, quando eu faço isso, meus amiguinhos, isso aqui vira o tempo de queda. E trabalhando na álgebrazinha, eu chego a esse ponto aqui, né? Eu tive um professor, quando eu ainda estava fazendo vestibular, e aí eu vou fazer uma homenagem para ele, professor de cursinho, né? O nome dele era o professor Fábio, e foi ele quem cunhou essa expressão que eu vou falar agora. Ó, o tempo de queda é pega a altura, dobra, retira a gravidade e passa o batom. Pega a altura, dobra, retira a gravidade, ou seja, divide pela gravidade e passa o batom, que é tirar a raiz. Professor Fábio, me lembro dele, isso nos anos 2000, portanto aí 25 anos atrás, 25 anos atrás, me lembro dele. Que Deus esteja abençoando a vida dele aonde ele estiver. Ele exerceu uma boa influência na minha vida e agradeço muito a ele por estar hoje aqui ensinando física para vocês, tá joia? Então, é assim que você calcula. Você pode gravar essa fórmula? Pode, só tem que ter o cuidado que isso só vale para quando a velocidade inicial for igual a zero. Se ela for diferente de zero, você tem que usar essa expressão todinha aqui, tá? Então, se a velocidade inicial for diferente de zero, tá? E aí eu vou escrever aqui assim, ó. Tá? Vou escrever assim para vocês, ó. Cuidado. Ó. Aí eu vou fazer aquela, olha aí. Somente, escrever, professor. Somente para V inicial igual a zero. Tá joia? Beleza. A velocidade final, que é a velocidade com que ele chega aqui embaixo, depois de ser abandonado aqui, a gente está utilizando a equação de Torricelli aqui, tá vendo? E aí eu vou trabalhar a algebrazinha, velocidade inicial é igual a zero, a gravidade é positiva, o H inicial é zero, e aí quando eu chego, a velocidade com que ele chega é raiz de 2GH. Cuidado, aí eu vou pegar aqui essa expressão que eu escrevi aqui embaixo, eu vou pegar ela e colocar aqui, no meio, que é para você saber que se refere aos dois. Somente para V inicial igual a zero. Tranquilo? Simples assim, né? Simples assim, eu acho que está bem bonitinho, dá para entender os detalhes, tá? Vou avançar, olha lá. Agora a gente vai para as representações gráficas, tá, pessoal? Tudo que a gente fez por meio das funções, por meio de equações, a gente pode representar por meio de um desenho, tá? O pessoal normalmente não gosta de gráficos, mas por que normalmente as pessoas não gostam de gráficos? É porque não sabem fazer a leitura de gráfico, porque o gráfico nada mais é do que um desenho, e o desenho é mais fácil de entender, concordam comigo? O desenho é mais fácil de entender. Qual é o problema? O problema é que você não aprendeu a fazer a leitura do desenho, né? Então, eu até costumo brincar com meus alunos, quando eu estou dando aula sobre gráficos, eu falo assim, já viu quando uma menina, um rapaz pede a menina para namorar e fica insistentemente pedindo, ei, quer namorar? Ei, quer namorar? Ei, quer namorar? Fica igual o burro do Shrek, lembra? Já chegou, 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 até uma hora que a menina se irrita e fala o quê? Já disse que não, entendeu? Ou quer que eu desenhe, né? Por quê? Por que ela fala assim?
Porque se o cara não entender com desenho, algum problema ele tem. O desenho é mais fácil de entender, né? Então, o gráfico nada mais é do que um desenho que tem significado matemático. Então, a função pode ser expressa por meio de um desenho, tá? E aí a gente tem dois gráficos que são importantes no movimento de queda livre, que é o gráfico do espaço como função do tempo e o gráfico da velocidade como função do tempo. Tá vendo só? Então, como a gente sabe que o gráfico do espaço em função do tempo é esse daqui, ó, vou colocar para vocês, ó. Lembrem que a gente tem, ó, h igual a h inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, e a gente considera positivo para baixo. Lembra que lá na queda livre a gente considerou positivo para baixo? Perdão, gente. Eu tento isso. Mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Só que esse h inicial é igual a zero, e a velocidade inicial também é zero. E aí você vai ficar com gravidade vezes o tempo brochinha ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, no final das contas, esse h, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para cima para sobrar espaço para eu escrever aqui para vocês. Então, esse h no final, ele vai ser apenas o quê? Gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Esse gráfico que está aqui mostrando o espaço como função do tempo é um braço de parábola, e esse braço de parábola é exatamente descrito por essa função que está aqui de h como função do tempo. Repare que o gráfico aqui, ele tem uma concavidade para cima. Por quê? Porque a gravidade, ela é positiva, por isso que ela tem concavidade para cima, entende? E olha só o que representa isso aqui, ó, é o tempo que ele leva para cair. Olha só, o tempo que ele leva para cair. E aqui eu vou chamar a sua atenção para uma coisa, porque normalmente quando a gente desenha, o pessoal pensa que isso aqui é a trajetória do corpo. Lembre-se que a trajetória do corpo que foi abandonada é uma reta vertical. Isso aqui, na cor vermelha, não representa a trajetória do corpo, até porque é uma reta, tá? Então, quando está assim para cima, o pessoal professor, você não falou que é a queda livre? Eu estou vendo aqui que ele está subindo. Não, ele não está subindo. Isso aí representa, né, a relação entre espaço e tempo, tá? E aqui, assim, onde ele está dizendo que é pega a altura e dobra, retira a gravidade e passa o batom, é justamente o que a gente chama de tempo de queda. Não sei se eu estou sendo claro para vocês, mas tenham muito cuidado para não confundir, né, o lugar geométrico da função no plano cartesiano com a trajetória do corpo, tá bom? Do outro lado, do lado direito aqui, eu tenho o gráfico da velocidade como função do tempo. Lembre-se que aqui, quando t é igual a zero, o corpo foi abandonado. Abandonado. Portanto, em t igual a zero, sua velocidade é zero. Então, a velocidade inicial é igual a zero. À medida que o tempo vai passando, a sua velocidade vai aumentando até que lá embaixo ele chega com essa velocidade. Lembra que nós calculamos, olha lá no slide anterior, aqui, 2GH, olha lá. Tá vendo? 2GH. Então, essa aqui é a velocidade com que ele chega, e isso aqui é o tempo de queda, tá vendo? Olha só que legal. E esse gráfico aqui vem da onde? Esse gráfico vem da função horária da velocidade, ó. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. A velocidade inicial é igual a zero, mais gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Tá vendo só? Que legal!
Ainda tem umas coisinhas mais para eu falar sobre esse gráfico aqui para vocês. Professor, você fala demais, professor, você tem que resumir as coisas. Não tem, não. Eu tenho que falar bonitinho, que é para você fazer bonito na prova, tá? Então, por exemplo, no gráfico da velocidade como função do tempo, você sabe o que significa essa inclinação que está aqui. Então, se você calcular essa inclinação que está aqui, esse ângulo, que a gente pode chamar ele de θ, se você calcular a inclinação dele, você vai ter exatamente o valor de G, tá? Então, a tangente desse ângulo aí é igual a G. Professor, onde é que você vai escrever? Vou escrever bem aqui assim, tá? Tangente de θ é igual a G. E como é que eu calculo a tangente? Você calcula a tangente por meio do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Eu tive que dar uma bronca no cachorro. Vocês ouviram o cachorro? Ô, cachorro chato. Meu Deus. Olha aí. Oh, meu Deus. Vamos lá. Tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. E tem outra coisa que ainda posso calcular aí. O que eu posso calcular aí? Eu posso calcular a área abaixo do gráfico. O que a gente aprendeu? Que a área abaixo do gráfico é igual ao quê? A área abaixo do gráfico, essa área abaixo do gráfico aqui, ela é exatamente igual à altura, tá? Então, se eu calcular essa área aí, professor, pinta ele, pinta. Vou pintar, olha só. Se você calcular essa área aqui, você tem a altura de onde o corpo foi abandonado. Professor, escreve agora. Escreve. A altura H é igual à área, tá ok? E a área de um triângulo é base vezes altura. Ficou bonitinho, não ficou? Eu achei que ficou legal. Ficou bonitinho, olha só. Ixi, minha mulher vai ficar apaixonada por mim. Tá aí. Ó, tranquilo? Muito bem, vamos seguir adiante. Agora vamos falar aqui sobre uma coisa importantíssima no movimento de queda livre, que as pessoas às vezes negligenciam, muitos professores não ensinam, né? E às vezes tem questões que você só consegue resolver se você chegar a essa conclusão aí que Galileu Galilei chegou, tá? Vou explicar para vocês da seguinte forma. Vamos começar com a velocidade constante, tá? Vamos começar com a velocidade constante. Se nós tivermos um movimento uniforme, qual é a característica do movimento uniforme? Velocidade constante. Se a velocidade for constante, significa dizer o quê? Que em intervalos de tempos iguais, o corpo percorre distâncias iguais. Então, se um corpo anda sempre a 20 metros por segundo, isso significa dizer que a cada segundo ele percorre 20 metros. Mas e se sua velocidade for constante? Tá joia? No movimento uniformemente variado, essa lógica não existe. Por quê? Porque a velocidade está mudando. Então, em intervalos de tempos iguais, eles vão percorrer distâncias diferentes. Só que essas distâncias diferentes guardam entre si uma relação, uma proporção chamada de proporção galileana, tá? Então, o que quer dizer ela? Quer dizer que em intervalos de tempos iguais, um corpo em movimento uniformemente variado percorre distâncias que formam uma sequência de números ímpares, tá? Que guarda uma proporção entre eles, tá? Então, olha só, se você pegar um corpo e abandonar de uma determinada altura, depois de um intervalo de tempo ΔT, considerando t inicial igual a zero, ele percorreu uma distância d. Aí, em seguida, no segundo intervalo de tempo, ele vai percorrer uma distância que vai ser 3d. E depois ele vai percorrer uma distância 5d. E depois ele vai percorrer uma distância 7d. E depois 9D, 11D, 13D e assim por diante. Então, guarda entre si essa sequência de números ímpares, tá? É o que está dizendo essa figurinha aqui.
Então, essa distância é D, essa daqui é 3D e essa daqui é 5D. Mas olha só, se você pegar a distância percorrida nesse segundo intervalo de tempo aqui, que foi 3D, né? E o próximo vai ser 5D. E depois adiante vai ser 7D e assim por diante, tá? Se a gente quiser melhorar essa explicação que está no gráfico aqui, ó, que está no gráfico aqui, essa representação, a gente sabe que se a gente calcular a área abaixo do gráfico, a gente tem a distância percorrida. Então, olha só, no primeiro intervalo de tempo, a área é esse pedacinho que aqui está, que é a área de um triângulo. Ele percorreu uma distância D. No segundo intervalo de tempo, que é 2t menos t, olha como ele percorre 3D, ó. Um D aqui, outro D aqui. Então, essa área todinha é 3D. E no terceiro intervalo de tempo, que é 3t menos 2t, você vai ter, ó, 5D. Tá vendo só? Olha que legal isso. Tá? Isso ajuda demais na hora de resolver algumas questões. Professor, então é de 1 em 1 segundo? Não. Pode ser de 1 em 1 segundo, pode ser de 2 em 2 segundos, pode ser de 3 em 3 segundos, pode ser de 4 em 4 segundos, pode ser de 5 em 5 segundos. O importante é que seja em intervalos de tempos iguais. Professor, escreve aí para mim também. Escreve para mim, vou escrever, tá? Então, eu vou puxar a setinha para cima e vou escrever assim, intervalos de tempos iguais, tá? Então, pode ser de 1 em 1 segundo, pode ser de 2 em 2 segundos, pode ser de 3 em 3 segundos, e assim sucessivamente, tá? Então, em intervalos de tempos iguais, ele percorre distâncias que obedecem à proporção galileana, tá? Bom, se no primeiro intervalo de tempo ele percorreu D, e no segundo intervalo de tempo ele percorreu 3D, e no outro intervalo de tempo ele percorreu 5D, se eu quiser saber qual é a altura total, basta eu somar esses Ds que aqui estão. Então, nesse exemplo que tem aqui, eu coloquei pontinho, pontinho, para o caso de existir mais, tá? Mas, para esse caso que nós temos aqui, o H total, essa altura total, vai ser igual a 9D. E aí, se você souber esse valor de D, né, aí você tem como calcular a altura total. Vou mostrar para vocês como que isso pode ser utilizado para facilitar a nossa vida na resolução de questões. Tudo bem? Tranquilo essa parte para vocês? Alguma dúvida com relação a esse gráfico aqui? Veja se dá para você entender por meio do gráfico, porque a gente aprendeu, eu estou utilizando conhecimentos que a gente utilizou, que a gente aprendeu lá na parte de movimento uniformemente variado de movimento uniforme. A altura é igual à área, tá? A altura é igual à área, tá bom? Simples assim, isso aqui a gente viu lá atrás, tá? Então, isso aqui que é chamado de proporção de Galileu. Proporção de Galileu ou proporção galileana. Isso aqui vem como consequência de uma coisa, tá, pessoal? Qual é consequência de quê? É consequência do fato de que a altura é diretamente proporcional ao quadrado do tempo, tá? Então, essa proporção de Galileu, ela vem como consequência de que a altura é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Ok? Perfeito? Vamos seguir adiante. Estamos chegando aqui agora em lançamento vertical para cima, tá? Então, eu estou aqui ó, com a situação de um corpo que é lançado verticalmente para cima. E aí, eu queria que você observasse
que eu estou considerando agora positivo para cima. Então, aqui é o zero, e essa altura, que é onde ele chega com velocidade zero, é chamada de altura máxima, tá? Então, a diferença, olha só, isso aqui é o que a gente chama de delta H, tá? Aí, o final é o H máximo e o inicial é o zero, tá? Então, nesse caso aqui, já que é positivo para cima, então a minha amiguinha gravidade, nesse caso, é negativa. Repare que aqui o corpo, ele começa com uma velocidade inicial que é diferente de zero, tá? Então, aqui, olha só, V inicial diferente de zero. À medida que ele sobe, ele vai perdendo velocidade, o módulo da velocidade vai diminuindo. Então, no sentido em que ele está aqui, esse movimento, ele é progressivo e acelerado, perdão, e retardado. Repare que a velocidade tem o mesmo sentido da orientação positiva. Ó, a velocidade, ela é positiva. Eu vou usar assim, ó, porque o pessoal entende mais. Velocidade positiva e gravidade negativa. Tá vendo que os sinais são opostos? Então, esse movimento de subida, ele é progressivo porque a velocidade é positiva e ele é retardado porque gravidade e velocidade têm sinais opostos. Tudo bem? Tranquilo? Então, é isso que acontece. Bom, o que é que eu posso calcular aí logo de cara? É o tempo que esse corpo, perdão, é a altura máxima que ele pode alcançar, sem calcular o tempo. Eu vou usar a equação de Torricelli, olha lá. Estou usando a equação de Torricelli. Bom, qual é a condição para ele atingir a altura máxima? Na altura máxima, sua velocidade tem que ser zero. Já está aqui do lado, tá? Ó, essa é a condição para ele atingir a altura máxima. Se ele não chegar à velocidade zero, é porque a altura não é máxima, tá? Então, essa é a condição para atingir a altura máxima. Gente, já tem 1 hora que eu estou falando aqui sem parar, né? Então, é a condição para se atingir a altura máxima. E aí você vê que eu usei na equação de Torricelli a condição para que ele alcance a altura máxima, tá? A altura inicial é zero. Repare que eu obedeci a regra, né, do sinal negativo, porque eu considerei positivo para cima, então a gravidade é negativa. Trabalhei a álgebrazinha aqui e isolei a altura máxima, é o quadrado da velocidade dividido por 2 vezes g. Então, essa é a expressão que a gente usa para calcular a altura máxima. É a única? Não, a gente pode usar outras também, depende do que a gente tiver, tá bom? Mas a equação de Torricelli é a melhor pelo fato de que, nesse caso aí, nós não precisamos do tempo, tá? E aí, agora eu vou calcular o tempo que ele leva para subir, meus amiguinhos. Da mesma forma, só que nesse caso eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar a função horária da velocidade. Olha a condição, velocidade igual a zero. Então, olha, vou ficar com gravidade vezes o tempo de subida. O tempo de subida é igual a velocidade inicial sobre a gravidade. Tá ok? Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. O tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Tudo que sobe, desce. Ele sobe, para instantaneamente, mas não fica parado lá. Se você jogar uma coisa para cima e ele ficar parado lá, você corre. Tá joia? Então, você joga o corpo para cima, ele sobe, atinge a altura máxima, para instantaneamente, inverte o sentido do movimento e volta. A velocidade com que ele chega na queda é a mesma velocidade com que ela saiu, só muda o sentido. Tá bom? Só muda o sentido, tá bom? Bom, então o tempo que ele leva para subir é igual ao tempo que ele leva para cair. Então eu vou escrever aqui tempo de subida igual
tempo de queda. Então, é lógico que se eu quiser saber o tempo total do movimento, você calcula o tempo de subida e multiplica por 2, ou calcula o tempo de queda e multiplica por 2. Então, o tempo total do movimento é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de queda. Simples assim. Ok? Dúvidas com relação a isso? Acho que não. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Para terminar, o último slide que tem é o que vai mostrar para a gente os gráficos, tá? Eu coloquei aqui queda livre, mas não é queda livre, é lançamento vertical para cima, então vou fazer uma pequena correção aqui, tá? Vou fazer assim e vou escrever lançamento vertical para cima, tá? O primeiro gráfico que a gente tem aqui em cima é o gráfico da velocidade como função do tempo. Como ele obedece essa função horária, que é uma função do primeiro grau, então o gráfico dele é uma reta, tá vendo? Ele é lançado, aqui é a velocidade de lançamento, tá? Ó. Velocidade de lançamento. Esse aqui é a velocidade de lançamento, tá? Bom, à medida que ele sobe, a velocidade vai diminuindo até que ela chega a zero. Então, esse ponto que aqui está, que eu aumentei, é o ponto onde ele atinge essa famosa altura máxima que está escrito aí, inclusive, ó. Esse aqui é o ponto em que ele atinge a altura máxima. É o instante de tempo em que ele atinge a altura máxima. E para você saber essa altura máxima, eu mostrei no slide anterior, ó, é só você calcular essa área do triângulo aqui. E aí depois, o que acontece? Quando ele chega lá em cima, ele inverte o sentido do movimento, aí a velocidade fica negativa, tá vendo? De tal forma que quando ele chegar ao solo, aqui ele retornou ao solo. Nesse ponto aqui, professor, puxa a setinha, escreve, tá? Ixi, mas aponta o lápis, professor. Olha só. Retornou ao solo. Se ele foi lançado do solo, né? Retornou ao solo. Aí repare, ó, o tempo que ele levou para subir é o mesmo tempo que ele levou para descer. A velocidade com que ele retorna é a mesma velocidade com que ele foi, só que com o sinal contrário, tá joia? Simples assim, olha aí como é legal de entender, tá bom? Essa área daqui de baixo, se você calcular, ela vai ser igual a isso. Por quê? Porque a altura que ele subiu é a mesma altura que ele caiu, tá vendo só? Se você calcular a inclinação dessa reta pela tangente de θ, vai ter que dar G. Todo mundo viu isso no slide anterior, não vou escrever mais aqui para não ficar muito rebuscado, tá bom? Muito bem. Esse é o gráfico da velocidade em relação ao tempo. Então, a altura máxima, que é essa área que aqui está, ó, a altura máxima é a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, então a área máxima vai ser a velocidade, que é a altura, vezes o tempo, que é a base, dividido por 2. A gravidade, que é G, é a tangente de θ. Cateto oposto sobre cateto adjacente, G, portanto, é a velocidade dividido pelo tempo. Ok? Simples assim. Esse daqui, pessoal, é o gráfico da velocidade em função do tempo. Repare que, ao contrário da queda livre, eu vou voltar o slide para você ver, tá? Olha só. Na queda livre, a parábola tinha concavidade para cima. Isso porque a gente inverteu o eixo. A gente botou positivo para baixo e a gravidade fica positiva. Agora, olha para cá. Quando você inverte o sentido do eixo e coloca ele positivo para cima, aí a gravidade é negativa, tá vendo? Ó? Gravidade negativa, por isso que a concavidade é para baixo, tá vendo? Aqui, daqui até aqui é o ponto de subida,
Esse ponto que está aqui em cima é o quê? A inversão do movimento. Então, até aí ele estava subindo, a partir daí ele passa a cair. Então, aí nesse ponto máximo, a velocidade do corpo é igual a zero. Queria que você reparasse que à medida que ele sobe, a velocidade diminui. Então, desse lado daqui, dessa vertical, ó, desse lado aqui, o movimento ele é retardado. E desse lado aqui, o movimento é acelerado. O movimento retardado de um lado e acelerado do outro, tá bom? Repare que, para ele ser retardado desse lado, com a gravidade negativa, desse lado a velocidade tem que ser positiva, e desse lado a velocidade tem negativa. O professor, não escreve assim, não. Escreve com um símbolozinho. Então, nesse caso aqui, meus amiguinhos, G é negativo para os dois lados. Lembre que o G não inverte o sentido. Tudo bem? Esse gráfico do espaço como função do tempo, ele vai trazer, então, por meio dessa função horária, que representa esse gráfico que está aqui, mas fazendo o H igual a zero, tá? O tempo de queda é pega a altura, dobra, retira a gravidade, passa o batom, e o tempo de subida é V0 sobre G, mais o tempo total é 2 vezes o tempo de subida sobre 2 vezes o tempo de queda, que a gente já viu isso aqui, tá? Eu apenas repeti para finalizar aqui para vocês, tá joia? Pronto. Terminou a aula teórica, olha aí, deu, quer ver só? Deu 1h15 de teoria para vocês. Eu vou passar a resolver algumas questões como exemplo para a gente poder terminar essa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, professor. Escolhe umas questões legais para a gente resolver, tá? Eu vou começar com uma questão aqui que eu considero ela muito interessante. Caiu na prova, foi um concurso realizado pelo IDECAM, concurso muito famoso por banca muito famosa, né, por fazer o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Essa questão é bastante interessante. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Uma pessoa do alto de um prédio lança o objeto verticalmente para baixo com uma velocidade de 7 metros por segundo. Então, olha só. Eu falei para vocês de lançamento vertical para cima, mas eu não falei de lançamento vertical para baixo. Por quê? Porque a diferença é muito pouca e vocês conseguem entender com a resolução dessa questão aqui. Então, aqui, o que nós temos? Nós temos um lançamento vertical para baixo. Então, olha só, ele lança um objeto, perdão, eu estou querendo isso, estou querendo isso aqui, me ajuda, por favor. Lança um objeto verticalmente para baixo com uma velocidade inicial de 7 metros por segundo. O tempo que o objeto leva para atingir o solo é de 3 segundos. Preste atenção, olha só. 3 segundos. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desconsiderando a altura da pessoa, calcule a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo e qual a altura do prédio. Olha só que interessante isso. Calcule a velocidade imediatamente antes de atingir o solo e qual a altura do prédio. Eu queria que você não pensasse inicialmente nas fórmulas. Professor, se era para eu não pensar nas fórmulas, por que você ensinou as fórmulas? Porque você aprendendo do jeito que eu vou ensinar você a resolver essa questão, a fórmula você vai memorizar com facilidade. Nós vamos simplesmente fazer a conta de cabeça e eu vou mostrar para você que o cálculo mental que a gente vai fazer é exatamente igual àquilo que a fórmula diz, tá? Mas eu gostaria de fazer o desenho de um prédio. Vocês me permitem gastar tempo para fazer o desenho de um prédio? Eu gostaria de fazer isso.
tá bom? Então, eu vou desenhar um prédio aqui para a gente trabalhar, tá? Rapidamente, para a gente trabalhar. Bom, pega uma cor, então, cor de prédio, professor, pega uma cor de prédio. Eu vou primeiro desenhar o chão. O chão, ele é marrom, né? Então, eu vou desenhar o chão marrom. Primeiro, eu vou desenhar o chão. Ó, isso aqui é o chão. Professor, desenha o prédio agora. Vou desenhar o prédio agora. O prédio, eu vou desenhar ele na cor cinza, tá? Que é um prédio cinza. Meu prédio. O prédio é meu. Eu desenho ele da cor que eu quiser. Quando for você, aí você desenha o prédio da cor que você quiser. Mas o meu prédio vai ser cinza, tá bom? Ó, vou desenhar um prédio assim, com essa altura. Aí eu vou tirar esse pedacinho daqui, tá? E vou colocar ele bem aqui assim. E aí vou copiar esse pedaço e vou colar ele aqui para depois fazer assim. E aí depois eu vou pegar... Gente, olha só, são os problemas de a gente dar aula assim, à distância, né? São os problemas. Eu mutei para poder espirrar, para o meu espirro não ficar registrado aí na gravação e vocês pegarem algum tipo de infecção por conta disso, tá bom? Agora eu vou desenhar as janelas do prédio. Ai, professor, desenha as janelas do prédio para eu ver. Vou desenhar as janelas do prédio. As janelas do prédio eu vou desenhar de cor azul. Por quê? Porque o prédio é meu e eu desenho as janelas da cor que eu quiser. Quando for você que for desenhar o seu prédio, aí você desenha as janelas da cor que você quiser. E a porta, professor, você vai fazer que cor? Eu vou fazer uma porta de azul escuro, tá bom? Tá aí. Bom, o corpo vai ser abandonado de uma determinada altura. Professor, e que cor que você vai fazer esse corpo? Verde. O corpo vai ser abandonado de uma determinada altura. Essa altura, eu vou inverter o meu referencial para dizer que aqui, olha só, é o delta H. Então, o zero é aqui e o H é aqui. Eu inverti o referencial e eu vou fazer o corpo chegar aqui embaixo. Como ele foi abandonado lá em cima, a sua velocidade inicial é igual a zero, tá vendo? Só que quando o corpo chega aqui embaixo, ele chega com velocidade, então o corpo, a bola chega com cabelo, chega uma bola cabeluda, tá? A bola cabeluda cheia de velocidade lá embaixo. Então a velocidade aqui é diferente de zero. E ele pede para a gente calcular essa velocidade, ele está pedindo para a gente calcular essa velocidade. Ele diz, calcule a velocidade lá embaixo. Eu quero saber qual é a velocidade lá embaixo. Calcule, calcule, calcule. Então faz assim, professor, tira esse diferente de zero aqui e coloca assim, ó, coloca assim. Ele quer que a gente saiba isso daqui e ele quer que a gente diga qual é o valor dessa altura do prédio. Só que... O professor está ficando empolgado, eu adoro fazer exercícios, adoro fazer exercícios. Olha só, a gravidade é positiva para baixo. Professor, a gravidade sempre é positiva? Você não está perguntando isso para mim, tá? Você não está perguntando isso para mim. Então, você não está perguntando isso para mim. Ela pode ser negativa. Ela é positiva porque eu disse que é positivo para baixo, está aqui embaixo. Eu escolhi que fosse assim. Agora, presta atenção numa coisa que tem no texto da questão. O valor de G é igual a 10, tá? O valor de G é igual a 10. E o tempo de queda é 3 segundos. O que que significa, meus amiguinhos? O que que significa dizer que G é igual a 10? Que a cada segundo de queda a velocidade aumenta quanto? 7. Não. Aumenta 10. Professor, mas ele lançou com 7. Esquece isso por enquanto. Se ele tivesse abandonado, ele ia chegar no solo com quanto? Depois do primeiro segundo de queda, 10 metros por segundo. Depois do segundo segundo, 20. Depois do terceiro segundo, ele chegaria com 30. Mas olha só, ele não chegou com 30, ele chegaria com 30 se tivesse sido abandonado lá em cima. Mas ele não foi abandonado. Então, essa velocidade inicial aqui, ela não é zero, tá? Enganei você, hein? Ele saiu, mas ele saiu com as velocidades pequenas, então os cabelinhos são menores, tá vendo só?
Então, ele saiu com uma velocidade inicial igual a 7 metros por segundos, tá joia? Nesse caso aqui, ele saiu com 7. Então, veja só, se ele tivesse sido abandonado, ele chegaria com 30, mas ele não foi abandonado, ele foi lançado com 7. Então, ele vai chegar com quanto? Com 37. Soma 7. Então, olha só, a letra A não pode ser resposta, a letra B não pode ser resposta. Tá vendo só? Bom, qual foi a continha que eu fiz? A continha que eu fiz foi essa, olha só. Eu disse que velocidade final é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. Então, a velocidade final vai ser o que ele tinha antes, mais 3 vezes 10. Ó, não foram 3 segundos de queda? Fala, foi. Foram 3 segundos de queda, olha só. 3, então é 3 vezes 10, olha o que eu falei para você. Então, se ele tivesse sido abandonado, seria 30, mas ele não foi, então soma 7. A gente fez a conta de cabeça, tá vendo só? Cálculo mental. Essa é a primeira parte da resposta, tá vendo? Bom, e a segunda parte da resposta, professor? Ele quer saber a altura. Ei, você, nós vamos usar a expressão da velocidade escalar média. O que diz a velocidade escalar média? A velocidade escalar média diz que, no movimento uniformemente variado, ela pode ser considerada como a média das velocidades. Então, vamos lá. O que é a velocidade média? Não é 7 e nem é 37, que é a velocidade que ele chegou lá embaixo. É 7 mais 37 dividido por 2. 7 mais 37 dá 44. 44 dividido por 2 dá 22. 22 metros por segundo em 3 segundos vai dar 66. Então, 66 é a resposta, tá? O que foi que a gente utilizou, tá? Então, isso aqui é a velocidade final. A gente utilizou isso aqui, ó. Velocidade média é a inicial mais a final dividido por 2. Curte, comenta e compartilha, tá, pessoal? Curte, comenta, compartilha e toque no sininho, deixa o seu like aí, tá? Então, a velocidade média vai ser igual a ΔH sobre ΔT, que é igual a velocidade inicial mais a final dividido por 2. Tá joia? Olha aí que legal. O que eu quero saber é esse ΔH que está aí. Isolo o ΔH, o H inicial é 0, né? Porque a gente colocou para cima como sendo positivo. Ele vai ser igual a, olha lá, velocidade inicial mais a final dividido por 2 vezes o ΔT. Olha o que eu falei para vocês. Ó, isso aqui está dizendo a historinha. A inicial, a velocidade média não é 7 e nem é 37. É 7 mais 37 dividido por 2, que dá quanto? 7 mais 37 dividido por 2 dá 44. 44 dividido por 2 é igual a 22. 22 metros por segundo em 3 segundos, o ΔH é igual a 66 metros. E essa é a altura. Olha que legal. Perdão, pessoal. Deixa eu, então, organizar aqui para vocês. Por quê? Porque depois eu vou mandar isso daqui. Eu vou mandar para aqueles que curtirem, para aqueles que comentarem, para aqueles que compartilharem e clicarem no sininho, tá joia? Fácil a resposta, né?
Viu como é que a gente faz de cabeça uma questão como essa? Fazer de cabeça não, professor. Fazer com cálculo mental. Ficou bonito o meu prédio, não ficou? Deixa um likezinho aí pro meu prédio. Deixa um likezinho pro meu prédio, tá? Isso, tá aí. Legal. Vamos fazer mais um. Olha só. Eu vou fazer mais uma aqui para mostrar a proporção de Galileu, tá? Para mostrar a proporção de Galileu para vocês. Deixa eu pegar aqui. Lançamento horizontal, lançamento vertical, não, movimento vertical. Então, é esse aqui que eu quero. Isso, é esse daqui. Perdão, tá, gente? Olha só que questão bonita que caiu na Unesp. Eu adoro essa questão. Como eu gosto dessa questão. Olha só. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixa cair verticalmente a partir do repouso. Ei, essa informação é importante. Essa informação é importantíssima. Ele disse que verticalmente, deixa cair verticalmente a partir do repouso. Nossa, professor, essa tinta cinza está horrível. Horrível. Escolha outra tinta cinza para gente. Escolha outra tinta para gente. Que cor que vocês querem, hein? Deixa eu ver se eu vou escolher uma cor bonita aqui para eu poder deixar isso. Ah, você esquece, escolhe qualquer uma aí. Não, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa mais, né? Vamos ver essa daqui, vamos ver essa daqui, olha só. Oh, essa ficou legal, essa ficou legal. Sobre uma ponte, deixa cair verticalmente a partir do repouso. Então, se ele deixou cair verticalmente a partir do repouso, pasmem, essa velocidade inicial é igual a zero. O bonequinho assustado apareceu aí, né? O bonequinho assustado. Então, em T inicial, a velocidade é igual a zero. Professor, você é muito besta, eu sei, mas eu já casei, tá bom? Então, deixa cair verticalmente a partir do repouso uma bola no instante de tempo T igual a zero, T inicial, tá lá. A bola atinge no instante T4, ou depois de 4 intervalos, desculpa, depois de T4 ele atingiu o solo, um ponto localizado no nível das águas do rio e a distância H do ponto. Olha só, ele disse que é a distância H do ponto. Pasmem, ele vai pedir para calcular isso daqui, olha só. A altura que ele abandonou a bola, tá? A figura apresenta, fora de escala, 5 posições da bola. É como se você tivesse tirado 5 fotografias em intervalos de tempos iguais. Olha lá. A figura apresenta, fora de escala, 5 posições da bola relativa aos instantes T0, T1 e T2, T3 e T4. Sabe-se que entre os instantes T2 e T3, a bola percorre 6,25 metros de altura. Ó, ele está dizendo sobre esse intervalo de tempo que está aqui, que é igual a 6,25 metros, tá vendo? Ele está dizendo que isso aí é 6,25 metros, não sou eu que estou dizendo, não, é ele que falou. Muito bem. Que G igual a 10. Desprezando a resistência do ar e sabendo, eita, que massa, não, que 10. Sabendo-se que, olha lá, sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentadas na figura é sempre o mesmo. O que ele está dizendo? Que os intervalos de tempo são iguais. Ele está dizendo que esse ΔT aqui, qual, professor? Esse aqui, ó. Ele está dizendo que esse ΔT aqui é igual a esse ΔT, que é igual a esse ΔT, que é igual a esse ΔT. Ele está dizendo que esses ΔT são iguais. Professor, faz tudo alinhadinho, bonitinho, para não ficar feio desse jeito. Eu detesto coisas feias, professor. Então, vamos fazer aqui, ó. Ele está dizendo que esse ΔT aqui é igual a esse ΔT, que é igual a esse ΔT, que é igual a esse outro ΔT aqui. Então, ele está dizendo que os ΔT são iguais. O professor não está alinhadinho, tá?
Eles estão dizendo que os ΔT são iguais. Se os ΔT são iguais, então, em intervalos de tempos iguais, ele percorre distâncias que são diretamente proporcionais àquela sequência de números ímpares. Concorda comigo? Então, eu posso dizer que nesse primeiro intervalo de tempo que está aqui, ele percorreu x. Depois aqui ele percorreu 3x. Depois daqui ele percorreu 5x. E depois aqui ele percorreu 7x. Em intervalos de tempos iguais, ele percorre distâncias que são proporcionais a essa sequência de números ímpares, está vendo? Então, vamos lá. Se eu quiser saber a altura total, não é só somar esses intervalos, essas distâncias que estão aqui. Se eu quiser saber qual é a altura total é igual a x mais 3x mais 5x mais 7x. Dá 9x, né? Porque x mais 3x é 4x mais 5. 9x, 9x mais 7 dá 16x. 16x. Tá vendo só? Mas olha só que interessante, né? Nesse terceiro intervalo de tempo, eu sei que 5x é igual a 6,25. Então, eu sei que 5x é igual a 6,25. Então, x é igual a 6,25 dividido por 5. Então, x é igual a 6,25, eu vou pegar minha calculadora, tá? Se você não faz de cabeça, não, faço não, eu sou idoso, tá? Então, 1,25 metros. Mas a gente viu que o H total é 16 vezes isso. Então, o H total é igual a 16 vezes x. Então, o H total é igual a 16 vezes 1,25. O H total, portanto, é isso aí vezes 16. Vezes 16 dá 20 metros. E essa é a resposta da questão. Olha que legal, fácil, fácil. Você não precisou usar a função horária, você não precisou utilizar aquelas equações que a gente falou para vocês, a gente tem que estar preparado para utilizar. Inclusive, se você quiser utilizar, dá para utilizar, mas não compensa, você vai gastar um tempo muito grande para poder resolver as questões usando as funções horárias, tá? Então, é melhor você saber quando pode aplicar a proporção de Galileu. Tá vendo? Ó? O valor de x. Tá vendo só? Olha aí que legal, tá? Eu vou dar só uma ajeitadinha aqui. Eu espero que você tenha gostado, tá? Porque isso aqui é bastante tranquilo. Eu vou fazer aqui mais bonitinho, tá? Só isso, mais bonitinho, tá? Então, isso aqui, pessoal, é igual a 5x, que foi aquilo que a gente fez ali do lado, tá? 5x igual a 6,25. E aí, eu vou tirar esses negócios daqui, porque eu não gostei muito disso aqui não, tá? Eu não gostei muito disso aqui não. Eu vou fazer outro, tá? Vou fazer outro aqui. Bom, pessoal, olha só. Vou tirar isso daqui, limpar, depois eu faço outro para mandar para vocês, tá joia? Então, esse H que está aí é igual a 20 metros. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu queria que você visse aqui que a gente conseguiu fazer teoria e prática do que é mais importante. Tem exercícios que você pode fazer no material que você tem, né? E aqueles que forem meus alunos, eu disponibilizei para vocês, eu espero que vocês peguem a parte que fale sobre esse assunto aí e resolvam alguns exercícios, tá bom?
Eu vou encerrando a aula por aqui, fizemos poucos exercícios, porque nós gastamos muito tempo com a explicação teórica, tá? Mas na próxima aula a gente volta, então, e aí provavelmente a gente vai falar sobre vetores, tá? E cinemática vetorial, tá bom? Eu vou deixando um grande abraço para você, desejando para você um ótimo estudo e até a próxima, se Odin, o Pai de todos, permitir. Se ele não permitir, nós nos encontraremos juntos um dia em Asgard, o reino eterno, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.